Olá você, bem-vindo à primeira parte do episódio 23 dos nossos bate-papos sobre economia. Nesse segundo episódio sobre moedas, vamos conversar sobre o sistema bancário e os bancos, essas instituições tão demonizadas por políticos populistas e ativistas. Esse tipo de preconceito, que vem principalmente da Igreja Católica da Idade Média, contra o que chamavam de pecado da usura, que é basicamente relativo a juros, ou seja, o rendimento do capital. Foi então que surgiu João Calvino, o primeiro a reinterpretar a Bíblia na Reforma Protestante, no início do século XVI, afirmando que a lei divina não proíbe a renda ou o rendimento do capital. O emprego de capital tem preço e o empréstimo é um serviço prestado. O dinheiro não é estéril, como afirmava a mentalidade predominante. O próprio dinheiro passa a ser visto como mercadoria, sendo, portanto, produtivo. O dinheiro não é mais apenas um instrumento de troca, mas um meio de empreendimento. Calvino deslocou a mentalidade econômica da divisão das riquezas em direção à criação de riquezas. A economia não é um jogo de soma zero, onde para alguém ganhar, outro necessariamente deverá perder. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui o seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. A foto do slide é da Paradeplatz, no Centro Financeiro de Zurique, Suíça, onde ficam frente a frente as sedes das poderosas organizações, a Credit Suisse, fundada em 1856, e do UBS, Union Bank of Switzerland, pertencente ao grupo AG e fundado em 1862. Então, nesse episódio 23, nós vamos conversar sobre essas instituições secular que são os bancos e o sistema bancário. Como você já sabe, na descrição do vídeo você encontra os links para as fontes dos dados, dos artigos e das literaturas utilizadas no episódio. Vamos agora falar na moeda lastreada, que nada mais é do que um certificado de valor ou título, atestando que a pessoa que detém esse certificado tem o valor declarado guardado na instituição que emitiu o certificado. Ou seja, o título é lastreado em um ativo monetário que está sob custódia em uma instituição. O que acabamos de descrever é uma casa de custódia, ou casa de depósitos, ou os primórdios estruturais do banco. Mas qual será a conexão entre as casas de custódia e os cavaleiros templários? Os Cavaleiros da Ordem do Templo, ou Templários, foi uma ordem de monges militares que operou entre 1118 e 1312. A organização foi fundada após a Primeira Cruzada com o propósito original de proteger os peregrinos cristãos que faziam a jornada até Jerusalém, após a conquista pelos cruzados. Os templários tinham sede em mosteiros e igrejas por quase toda a Europa e no Oriente Médio. Então, os peregrinos, os cavaleiros e os comerciantes deixavam o ouro, pedras preciosas ou títulos de propriedade nos templos da ordem na Europa, caixa de custódia. Os viajantes então levavam consigo uma carta de crédito e que possuía um código para que pudessem sacar esses valores nos templos da ordem no Oriente Médio. Essa ação de resgatar o papel em metal é conhecida como conversibilidade. Portanto, os templários são considerados como os primeiros a estabelecer um sistema bancário privado organizado. Nos próximos episódios, vamos explicar sobre a evolução dos diferentes tipos de moeda, desde a moeda lastreada, por exemplo, baseada em ouro, e outras como a moeda fiduciária, a moeda de culto forçado. Mas agora, vamos olhar para a moeda que usamos nas nossas transações do dia a dia. Quando então pensamos sobre essa moeda, achamos que a única maneira de a gerar é o Banco Central mandar à Casa da Moeda imprimir mais cédulas de reais e distribuí-las pelos bancos para as nossas contas pessoais ou das empresas.
Na realidade, em economia, essa moeda é chamada de base monetária restrita, ou M0, que é a moeda emitida, papel moeda e as moedas metais, mais as reservas bancárias. Porém, a base monetária total é constituída de M0, M1, M2, M3, M4 e M5. O M1 é a moeda em poder do público, papel moeda, mais os depósitos à vista nos bancos comerciais. O M2 é o M1 mais os depósitos a prazo. Agora, vamos entender por que se diz que a moeda, através do sistema bancário, gera mais moeda. Como diz o Galvão Bueno, pode isso, Arnaldo? Vamos por partes, que nem o Jack Estripador. Por exemplo, você vai ao banco e tira uma nota de R$ 100 da sua carteira e deposita na sua conta corrente. Assim como você, várias pessoas também vão ao banco depositar dinheiro nas suas contas privadas. Vamos chamar isso de M1. Aí, eu estou precisando de dinheiro. Eu vou ao banco e peço dinheiro emprestado. Como o banco sabe que nem todos vão sacar todo o dinheiro de uma vez, no mesmo dia, o banco pode ou não reservar uma parte desses depósitos feitos como uma garantia, e o restante o banco irá emprestar a pessoas que, como eu, precisam de dinheiro. No nosso exemplo do slide, a taxa de reserva do banco é de 10%. Significa que dos R$ 100 que você depositou, o banco irá manter no cofre R$ 10 e vai emprestar R$ 90. Aí, essa pessoa que pegou emprestado coloca o dinheiro na conta dela e aí acontece a mesma coisa. O banco retém 10% e empresta o restante. E assim vai seguindo o processo. Portanto, do seu depósito à vista em moeda de R$ 100 ou o M1, através de empréstimos do banco, irá ser multiplicado por 10, gerando um total de R$ 1.000 em moeda, que é chamado de M2. Este processo que acabamos de ver muito simplificadamente é a chamada criação de moeda através do sistema de reservas fracionárias dos bancos. Ou seja, quanto maior a taxa que o banco é obrigado a manter em reserva, menor a capacidade em emprestar dinheiro ao mercado. Por exemplo, para o mesmo depósito inicial de R$ 100, se a taxa de reserva ou o depósito compulsório for de 10%, a capacidade de empréstimo será de 90%. Consequentemente, o multiplicador bancário será de 10 vezes. Então, o total de moeda M2 será de R$ 1.000. Se a retenção for aumentada para 20%, a capacidade de empréstimo cai para 80% e o multiplicador cairá para 5 vezes e o total de moeda M2 cairá para R$ 500. No mesmo processo, se o compulsório for para 40%, reduz a capacidade de empréstimo para 60%, o multiplicador bancário cai para 2,5 vezes e o total de moeda M2 é reduzido para apenas R$ 250. Parece difícil, mas na verdade só assusta. Vejamos ao lado o exemplo do slide. Nesse caso, a taxa de retenção ou reserva fracionária é de 10%. Então, o Paulo vai no banco 1 e deposita R$ 100. O banco 1 retém R$ 10 e empresta para Sandra o restante de R$ 90. Sandra vai para o banco 2 e deposita os R$ 90 que pegou de empréstimo. E aí o banco 2 retém 10%, ou seja, R$ 9, e empresta o restante R$ 81 para Felipe. Felipe vai para o banco onde tem conta, o banco 3, e deposita os R$ 81. O banco 3 retém 10% do valor, ou seja, R$ 8,10, e empresta o restante R$ 79,90 para Carla, e assim sucessivamente. Então, a quantidade de moeda no mercado, somente considerando M1 e M2, é a soma de todos esses valores. Isto é, 100 mais 90, mais 81, mais 72,90, mais que é uma série geométrica cujo somatório é igual a 1.000. Pois, nesse caso, como a taxa de retenção é igual a 10%, o multiplicador monetário é igual a 10. Portanto, R$ 100 vezes 10 é igual a R$ 1.000. Aqui cabe uma observação. Quando o Banco Central, que é a autoridade monetária, quer reduzir a inflação, ele tem duas ferramentas à mão. A primeira, aumentar os juros básicos, a Selic, que só tem efeito na economia no médio e no longo prazo.
E uma segunda ferramenta, que é determinar um aumento no depósito compulsório dos bancos, ou seja, ele obriga os bancos a aumentar a taxa de retenção e, com isso, emprestar menos. Então, quando o Banco Central quer combater um aumento de inflação, que é a perda do valor de compra da moeda, essa ação retira a moeda da economia. E como você aprendeu, a situação de mercadoria escassa faz aumentar o valor da mercadoria pela lei básica da oferta e da demanda. Podemos observar no slide a comparação da taxa de retenção dos depósitos à vista exigida pelos bancos centrais de diferentes países. Vemos que o Banco Central Europeu, que controla a zona do euro, a taxa de retenção é de 0%, assim como, por exemplo, os bancos centrais da Inglaterra, da Austrália, da Suécia e de outros países desenvolvidos. Isto é, os bancos podem emprestar 100% dos valores de depósito recebidos por seus clientes. Os Estados Unidos, que tinham uma taxa de 10% antes da pandemia, reduziram para 0%. Já Angola elevou de 17% para 22%. O Brasil, que obrigava taxas de retenção na ordem de 31% antes da pandemia, reduziu para 17% em 2021. Já nosso vizinho, a Argentina, com profundos problemas financeiros, aumentou de 41% para 44% a taxa de retenção. Relembrando, quando o Banco Central determina o aumento do depósito compulsório dos bancos, ele retira dinheiro da economia. E como você aprendeu, na situação de qualquer mercadoria escassa, faz aumentar o valor da mercadoria, pela lei básica da oferta e da demanda. Que no caso da mercadoria moeda, o valor dela é o juros, que pela escassez aumentam. A figura do slide mostra claramente quanto maior a retenção, maior o esfriamento da atividade econômica. Então, o grande problema é quando o Estado, como o brasileiro, mantém uma política contínua de alto percentual de depósito compulsório e com essa retenção ele desestimula a competição dos bancos pelo mercado de crédito, isso inibe o financiamento de negócios na economia geral e, consequentemente, do crescimento sustentável do país. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. No próximo episódio, pelo spoiler da charge ao lado, que faz piada com os pesados juros no cheque especial, nós vamos conversar sobre as razões dos juros aos consumidores no Brasil serem tão altos e absurdos. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.